A distribuição de Weibull foi proposta originalmente por Walody Weibull, um sueco, em 1954, em estudos relacionados com o tempo de falha devido à fadiga de metais. Ela é frequentemente usada para descrever o tempo de vida de produtos industriais. A sua popularidade em aplicações práticas deve-se ao facto de ela oferecer uma notável capacidade de ajustamento a uma grande variedade de possíveis formas de distribuições de probabilidade reais. Possui uma propriedade básica: a sua função de taxa de falha é monótona, isto é estritamente crescente, estritamente decrescente ou constante. A distribuição de Weibull descreve adequadamente a vida de chumaceiras, componentes eletrónicos, cerâmicas, condensadores, etc. Um dos primeiros sinais da versatilidade desta distribuição reside desde logo no facto de ela poder ser definida não só a partir de t igual a zero, como a partir de um determinado instante, por exemplo, t igual a gama, e sendo gama maior que zero. Admitindo-se que não se verifiquem avarias num determinado item antes de um dado instante gama, aplicar-se-á a essa situação a distribuição de Weibull mais geral, ou seja, a de 3 parâmetros, que toma a seguinte forma quando adaptada à notação da análise de fiabilidade. Portanto, a função densidade de probabilidade de falha da distribuição de Weibull é dada por esta expressão: beta sobre eta vezes t menos gama sobre eta levantado a beta menos 1 vezes E levantado a menos t menos gama sobre eta levantado a beta. E onde os respectivos parâmetros têm os seguintes significados. Temos o parâmetro gama, que é o chamado parâmetro de localização, ou vida sem avarias. É o limite inferior do domínio de t considerado. Depois temos o parâmetro eta, que é o parâmetro de escala ou vida característica. É uma medida do valor de tendência central da distribuição. E, finalmente, temos o parâmetro beta, que é um parâmetro de forma é um indicador de tendência para a existência de uma concentração de probabilidade em torno do valor médio da distribuição. Deduzamos as outras funções de fiabilidade. Ora, sabemos que f de t, função densidade de probabilidade de falha, é igual a menos dr de t dt. Ora, isto implica que r de t é igual ao integral de t a infinito de f de t dt. Ora, para calcularmos este integral precisamos da primitiva de f de t, ou seja, a primitiva desta função. Para calcularmos a primitiva desta função, vamos utilizar o MATCAD e calcular a primitiva nesse software. Então, nós sabemos que f de t é igual a f de t é igual a beta sobre
eta vezes T menos gama a dividir por eta levantado a beta menos 1 vezes E levantado a menos T menos gama a dividir por eta levantado a beta. Muito bem, então vamos pegar nesta função, Ctrl+C, vamos colocá-la aqui. Agora colocamos o cursor no tempo e vamos aqui ao menu simbólico, variável integrate. E temos a expressão da primitiva da função densidade-probabilidade de falha da distribuição de Weibull. Bom, então agora que já calculamos a primitiva da função densidade de probabilidade de falha, já estamos em condições de calcular este integral. Então, a primitiva, nós vimos que a primitiva era menos E levantado a menos T menos gama sobre eta levantado a beta. Isto vai ser integrado entre T e infinito. Logo, isto é igual a menos E levantado a menos infinito menos gama sobre eta levantado a beta menos isto, ou seja, mais é levantado a menos, agora T substitui aquele T, portanto, T menos gama sobre eta, levantado a beta, e isto é igual ao seguinte, isto é menos 1 sobre E levantado a infinito menos gama sobre eta levantado a beta mais E levantado a menos T menos gama sobre eta levantado a beta. Ora, este termo que aqui está, infinito menos gama é infinito, E levantado a infinito é infinito, infinito levantado a beta é infinito, logo 1 sobre infinito é zero. Portanto, este termo aqui é zero. E, portanto, R de t, que é este integral, é igual a E levantado a menos T menos gama sobre eta levantado a beta. Portanto, e esta é a função fiabilidade para a distribuição de Weibull. A função probabilidade acumulada de falha, f de t, é igual, então, a 1 menos r de t, e, portanto, será igual a 1 menos E levantado a menos t menos gama sobre eta, levantado a beta. E, finalmente, a taxa de avaria, que é igual à função densidade de probabilidade de falha sobre a função fiabilidade, vai ser igual a beta sobre eta, t menos gama sobre eta, levantado a beta menos 1. Porque, como estamos a ver, esta função, a dividir por esta, este termo corta com este e, portanto, fica só esta parte, que é
a função taxa de avaria da distribuição de Weibull. Noutros casos, onde se considera a hipótese de surgimento de avarias logo a partir do início do intervalo de tempo considerado, o parâmetro γ assumirá, portanto, o valor nulo, γ igual a zero, e, por consequente, a respectiva distribuição particular tornar-se-á na mais simples distribuição de Weibull de dois parâmetros. Portanto, a distribuição de Weibull de dois parâmetros será esta aqui. F de t será igual a beta sobre eta, vezes t sobre eta levantado a beta menos 1, é levantado a menos t sobre eta levantado a beta. E a fiabilidade será levantado a menos t sobre eta levantado a beta. Finalmente, a função falha acumulada, a função probabilidade de falha acumulada, f de t, será igual a 1 menos E levantado a menos t sobre eta levantado a beta, e a taxa de falha, a taxa de avaria, é igual a beta sobre eta, t sobre eta levantado a beta menos 1. Vejamos então os gráficos das funções de fiabilidade da distribuição de Weibull. Temos então aqui uma ADCAD e, para o exemplo que vamos mostrar, consideramos que a distribuição de Weibull tem um γ de 50, um beta de 2 e um eta de 100. A densidade de probabilidade de falha, a fiabilidade, a probabilidade acumulada de falha e a taxa de avaria. Propositadamente, defini a função densidade de probabilidade de falha como uma função dependente de dois parâmetros, o tempo e aqui neste caso o γ. Isto para vermos o efeito deste parâmetro no desenho das diferentes curvas. Estamos a ver aqui que quando o γ é igual a zero, a função densidade de probabilidade de falha é esta curva azul. Quando o γ é igual a 50 é esta e quando o γ é igual a 120 é esta. Isto para a distribuição de Weibull com um eta igual a 100 e um beta igual a 2. Estamos a ver que quando o γ é igual a zero, a função começa em zero. Quando o γ é igual a 50, começa em 50, num t igual a 50, e quando o γ é igual a 120, começa num t igual a 120. Este então é o efeito do parâmetro de localização, o parâmetro γ. Depois temos aqui o gráfico da fiabilidade e da probabilidade acumulada de falha. A fiabilidade é esta a encarnado, que decresce de 1 para 0, e a probabilidade acumulada de falha cresce de 0 até 1. Finalmente, temos a função taxa de avaria, que também defini como uma função de dois parâmetros, o tempo e, neste caso, o beta. É para vermos o efeito do beta na função taxa de avaria. Então, verificamos que a função taxa de avaria é estritamente crescente para beta maior do que 1. Que está aqui encarnado, é um exemplo, quando beta é igual a 2. Depois, quando o beta é igual a 0,7, ou seja, quando o beta é menor que 1, a função taxa de avaria é estritamente decrescente. E quando o beta é igual a 1, a função taxa de avaria é constante. Ora, neste caso, diz-se que a distribuição de Weibull se transforma na distribuição exponencial, uma vez que, como sabemos, na distribuição exponencial a taxa de avaria é constante. Se beta menor que 1, a taxa de avarias diminui com o tempo. Se beta maior que 1, a taxa de avarias aumenta com o tempo. É por causa desta flexibilidade que a distribuição de Weibull é normalmente usada para modelar a taxa de avarias durante a fase de mortalidade infantil, em que a taxa de avarias diminui com o tempo, e a fase de desgaste,
em que a taxa de avaria já aumenta com o tempo. Calculemos agora o MTTF desta distribuição de V-Bol. Ora, sabemos que o MTTF pode ser o integral entre 0 e infinito de RT dt, mas também pode ser o integral entre 0 e infinito de t f de t dt, em que o f é então a nossa função densidade de probabilidade de falha. Vamos calcular através deste integral, substituímos a função r de t pela sua definição. Este integral dá 134.751, que se o tempo for horas, isto seriam 134 horas. Se fosse meses, isto seriam 134 meses. Ou se fosse anos, isto seriam 134 anos. Se agora calcularmos através deste integral, substituindo f de t pela sua definição, obtemos exatamente o mesmo valor, não podia deixar de ser. Vamos agora demonstrar por que razão, para beta igual a 1, a distribuição de Weibull de dois parâmetros se transforma numa distribuição exponencial. Sabemos que a função densidade de probabilidade de falha da distribuição exponencial é dada por este lambda vezes E elevado a menos lambda vezes T. O parâmetro da distribuição exponencial, portanto, a distribuição exponencial é uma distribuição de um só parâmetro, que é o lambda, é um parâmetro de escala. Ora, a distribuição de Weibull de dois parâmetros é uma distribuição que depende de beta e de eta. E está aqui a definição. E vamos então agora considerar que beta é igual a 1 e vamos substituir nos betas por 1. Fica beta sobre eta, fica 1 sobre eta, t sobre eta levantado a 1 menos 1, vezes E levantado a menos t sobre eta levantado a 1. Ora, t sobre eta levantado a 0 é 1, portanto fica 1 sobre eta, vezes E levantado a menos t sobre eta levantado a 1. Fica isto. Ora, este resultado é igual a este. E, portanto, nós chegamos a uma função que é igual à função densidade de probabilidade de falha da distribuição exponencial, onde o nosso lambda é igual a 1 sobre eta. Vamos agora resolver um problema. Temos que o tempo para a falha de determinado componente segue uma distribuição de Weibull com beta igual a 2 e eta igual a 300 meses. Qual é a fiabilidade aos 200 meses? E ao fim de quantos meses se atinge a fiabilidade de 90%? Portanto, sabemos que beta igual a 2, eta igual a 300 meses. A função fiabilidade é r de t vezes E levantada menos t sobre eta levantada a beta. Logo, é só fazer r de 200, que são os 200 meses, e dá 0,641, ou seja, 64,1% é a fiabilidade ao fim de 200 meses. Agora, ao fim de quantos meses se atinge a fiabilidade de 90%? Pomos que a fiabilidade é 0,9, é igual a isto. E agora, aplicamos o logaritmo neperiano a cada um dos lados da equação, fica o logaritmo neperiano 0,9 e ali fica menos t sobre eta levantado a beta. Depois, o sinal menos passa para ali a multiplicar e o beta passa para aquele lado como expoente 1 sobre beta. E isto vai ser igual a t sobre eta. E agora o t vai ser igual a eta vezes isto, t igual a eta vezes aquilo, que dá 97,378 meses. Portanto, atinge-se a fiabilidade de 90% ao fim de 97,4 meses. Agora vamos resolver mais um problema. Considere dois componentes A e B. O componente A tem um tempo médio de falha de 4.655 horas e segue uma distribuição de Weibull de beta igual a 0,8 e o componente B tem um tempo médio de falha de 300 horas e segue uma distribuição de Weibull de beta igual a 3. Se os dois componentes forem vendidos pelo mesmo preço, qual componente deve ser usado para maximizar a fiabilidade em 100 horas? Ora,
numa primeira apreciação deste enunciado, nós poderíamos dizer que se o componente A tem um mean time to failure de 4,5 horas, 4.645 horas, e o componente B tem um mean time to failure de 300 horas, não há dúvida que o componente A é mais fiável. E, portanto, o que nós iríamos escolher era o componente A para maximizar a fiabilidade em 100 horas. Bom, mas e que tal se nós calcularmos mesmo a fiabilidade às 100 horas? Ora, nós sabemos que, então, o beta do componente A é 0,8, o beta do componente B é 3, o mean time to failure do componente A é 4.645 horas e o mean time to failure do componente B é 300 horas. A fiabilidade é dada por isto, mas nós estamos a ver que a fiabilidade depende de dois parâmetros, do beta e do eta. Ora, nós temos o beta, mas não temos o eta. Então, o que é que vamos fazer? Vamos pegar na definição do mean time to failure, aquela definição em que relaciona a fiabilidade com o mean time to failure, e vamos fazer o seguinte. Vamos calcular então o integral entre 0 e infinito de R de t. Este R de t é, portanto, isto, que é levantado a menos t sobre eta. Aqui vamos pôr eta do componente A, levantado a beta do componente A. Ora, sabemos que o mean time to failure do componente A é 4.645 horas. Então, por tentativa e erro, vamos alterando o valor do eta A, aqui, que se puséssemos 200, temos aqui um valor diferente. Mas, por tentativa e erro, nós conseguimos chegar rapidamente a que o eta A tem que ser 4.100 para dar 4.645. Fazemos o mesmo para o componente B e conseguimos chegar ao eta de B. Então estamos em condições de calcular a fiabilidade de cada um dos dois componentes. A fiabilidade do componente A é dada por esta expressão, o componente B por esta, e está aqui o cálculo às 100 horas. E qual não é a surpresa que verificamos que o componente B às 100 horas tem uma fiabilidade maior que o componente A. Portanto, embora a média do componente A seja mais 10 vezes maior que a média do componente B, a fiabilidade do componente B é maior que a fiabilidade do componente A em 100 horas. Continuando com este exemplo, se a fiabilidade em 1000 horas deve ser maximizada, o componente A tem uma fiabilidade de 0,7 e o componente B tem uma fiabilidade de aproximadamente 0. É o que está aqui, calculado. Ou seja, para 1000 horas, já o componente A é muito melhor do que o componente B, tem muito maior fiabilidade. Aliás, o componente B não tem fiabilidade nenhuma. Se traçarmos as curvas das duas funções de fiabilidade, estamos a ver por que razão é que obtivemos aqueles resultados. Verificamos que o componente B, que é a curva azul, tem aqui uma pequena zona onde tem maior fiabilidade do que o componente A. As 100 horas estão aqui. E, portanto, tinha maior fiabilidade. Mas em quase o resto, toda a curva, o componente A, de facto, tem maior fiabilidade que o componente B.